Tudo bem? Desculpa, não Tem entendi. uma música. Ah, não, perguntei se você estava bem, Anderson. Ah, tá, tudo bem, graças a Deus. Bom, deixa eu ver se tá gravando aqui. Vocês ouviram algum. Ah, não, tá gravando. Porque da última vez eu gravei uma aula inteira pra vocês de 40 minutos sozinha pelo Zoom. E daí eu esqueci de clicar em gravar. Perdi a aula toda. Quer dizer, perdi que pelo menos eu lembrei, né, Nossa. dos ensinamentos. Daí eu tive que gravar de novo. Imagina. Não, mas já Mas apareceu aí que pela você está segunda vez saiu gravando. melhor. Então até que foi bom. Ah, antes de começar, eu queria fazer um comentário sobre o livro. Pode Eu fazer, Mauri, estava fica à vontade. imaginando que era uma coisa mais séria, mais, tipo assim, na Igreja Católica, mais ritmado, bem mais sério, mais culto, daquele tipo assim, que você tem que e ter mais dificuldade para entender e compreender. E eu estou gostando muito do livro. Eu achei a linguagem muito fácil, muito tranquila, muito agradável de ler. Oh, que maravilha, Mauri. Foi exatamente por isso que eu escolhi o Portões da Prática Budista, viu? E assim, com a base que vocês vão ter de conhecimento aqui até o final desse livro, quando vocês forem estudar comigo livros mais complicados, digamos assim, mais técnicos, vocês vão entender 80, 90%. Então, vem alguns alunos que eles têm muito curiosidade de vários temas do budismo, por exemplo, Renascimento, que a gente acabou de falar, que é o livro tibetano dos mortos. Daí eles querem ler, né? Daí eu falo, ó, você até pode tentar ler, mas você vai ter muita dificuldade se você não tiver conhecimento dos termos. E onde que a gente vai ter conhecimento? Aqui. E o Shagdu, ele tem essa habilidade maravilhosa que ele consegue ir introduzindo termos novos e difíceis de uma forma muito natural e clara, como você mesmo falou. Uma forma simples. E aqui eu vou falar para vocês. Quando vocês forem estudar o Lenin, por exemplo, que é o grande tratado gradual do caminho para a iluminação, é bem técnico, né? Então é bem destrinchado os tópicos e tudo mais. Aqui o Shagdo ele consegue inserir ensinamentos que a gente estuda nesses tratados extremamente técnicos de uma forma tão natural que daí depois vocês vão começar a estudar o Lenin, mas daí você fala assim, nossa, mas eu já entendi, mas eu já sabia disso. Você não sabia de uma forma estruturada, mas você já sabia por causa desse tipo de livro introdutório que a gente está estudando. Então foi uma ótima observação que você fez e é assim mesmo, viu? As historinhas são Então aqui você ótimas, tem uma parece base assim um maravilhosa. bate-papo de café de tarde. Então deixa assim muito próximo. Por mais que ele fale de Exato. Tibete, mas você consegue trazer para sua realidade. Parece assim um bate-papo de família. Mas é essa sensação que a gente tem mesmo com a linha de ensino que o Shagdu ele traz. Uma coisa que eu acho muito interessante também, que eu observei da última vez, eu até falei com o Anderson, né? Ele utilizou alguns dos exemplos, quando ele falou das 24 horas e uma hora de prática, e muito parecido com o que a Shagdu Kado, que é a esposa do Shagdu, ela dá. E daí eu observei, né, de uma certa forma, quando a gente está estudando um texto de um grande mestre, principalmente, né, de um grande mestre, ou mesmo um sutra e tudo mais, a gente começa a entrar dentro daquele fluxo mental. E daí a gente começa a ter alguns pensamentos diferentes que a gente normalmente não tem, alguns insights diferentes, a gente não sabe de onde vem. Vem desse fluxo mental. Então, provavelmente alguma coisa muito inconsciente do Anderson pegou exatamente um exemplo disso que o Shagdu dá e que a Chaga do Cadro deu em um dos livros. Então eu achei isso sensacional. A gente começa a pegar o fluxo mental dos mestres só de a gente ler. Maravilhoso. Boa noite, Miriam, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Sim, até que eu estou tentando entrar aqui. Vamos ver se eu consigo. Oh, meu Meu Deus, vídeo maravilha. aparecendo. Ai, deixa eu só Obrigada. ver quem mais entrou aqui, porque agora que eu tô vendo que eu não tava vendo todo mundo, eu só tava vendo algumas telas. Então tem Motorola, que eu não sei quem é, tem a Ludmilla, boa noite, Ludmilla, Ju. Agora sim eu tô conseguindo ver todo mundo. E tá também, boa noite. Bom, vamos iniciar a leitura. Só tô com um pouquinho de problema na lente, mas aí eu vou aumentar aqui para vocês. Então, na última aula, a gente falou mais dessa questão do karma, que a gente começou a ver as portas do karma, né? A porta do corpo, fala e mente, da onde a gente começa a criar os nossos efeitos que vão reverberar em consequências na nossa vida, tanto interna como externamente. E a gente parou lá na página 17. Então, eu vou.
pegar desde o comecinho da página 17, deixa eu só conferir se tá certinho, pra gente ir lendo e comentando em cima. Então, pelo fato de ter sido nós mesmos quem armamos a enrascada em que nos encontramos, cabe a nós sair dela. Uma pessoa que esteja com o cabelo embaraçado e oleoso e olhe em um espelho não irá conseguir limpar a sua imagem esfregando o espelho. Uma pessoa que tem uma disfunção biliar terá uma percepção distorcida de cor. Verá uma superfície branca, quer que seja uma montanha nevada à distância ou um pedaço de pano branco, como sendo amarelada. O único modo de corrigir a visão defeituosa é curando a doença. Tentar alterar o ambiente externo não trará resultado algum. Daí a gente pegou, lembra que eu dei esse exemplo do relacionamento? Ah, mudei a pessoa, mudou a situação, mudou tudo, mas o padrão, depois de um tempo, permanece o mesmo. Por que que isso acontece? Porque não atuou na causa dos sofrimentos, na causa daquele tipo de situações, que é basicamente o nosso karma. Então, para a gente alterar situações externas, a gente tem que alterar a raiz do karma. A gente precisa começar a purificar o karma. E o karma negativo, ele vem das nossas aflições. Daí a gente tem 3 aflições principais que vocês vão ver, que é a ignorância distorcida, o apego aflitivo e também o ódio ou o ressentimento. Essas são as 3 principais. Mas depois a gente vai ver, por exemplo, quando a gente for pegar em Reinos de Sansara, que são 6 aflições principais. Então, a causa raiz do nosso sofrimento, seja ele na vida, por exemplo, que se reflete em relacionamentos, na saúde, na vida amorosa não, na vida profissional, financeira, essas coisas também, tudo isso são resultados e efeitos kármicos que têm como raiz essas aflições. E delas vão começar a se manifestar, vão começar a amadurecer esse karma que a gente criou, essas causas, e vão amadurecer de fato em situações dos mais diversos tipos, tanto positivo como negativo. E daí a gente vai ver mais pra frente que nem o karma positivo e nem o karma negativo são capazes, na verdade, de produzir o completo despertar, a iluminação, que é basicamente a superação completa do sofrimento. Existem mais elementos aí que vão produzir esse estado, além do sofrimento, o estado de Buda, que a gente vai falar. Certo? Então, algumas pessoas pensam que o remédio para o sofrimento está nas mãos de Deus ou de Buda, em algum lugar externo a elas. Mas as coisas não são assim. O próprio Buda disse a seus discípulos: Eu lhes mostrei o caminho que leva à liberdade. Seguir por esse caminho é algo que depende de vocês. A mente, quando usada de modo positivo, para gerar compaixão, por exemplo, é capaz de criar grandes benefícios. Pode parecer que esses benefícios vêm de Deus ou de Buda, mas são simplesmente resultados das sementes que plantamos. Embora com os ensinamentos de Buda recebamos a chave do conhecimento que nos permite transformar, pacificar e treinar a nossa mente, somente nós podemos descerrar sua verdade mais profunda, expondo nossa natureza búdica e suas capacidades ilimitadas. E daí aqui basicamente eu dei o exemplo, né? Que se fosse fácil assim, não, vamos transferir aqui todo o mérito do Buda, todo o conhecimento do Buda, toca aqui na cabeça de cada ser do universo para ele se iluminar. Olha, você pode ter certeza, com a compaixão que os seres iluminados como Jesus, como Buda, têm, se isso funcionasse, eles com certeza já teriam feito. Vocês podem ter certeza, porque é uma compaixão infinita que vem desse aspecto da mente iluminada. Então, uma das qualidades da mente iluminada, que o Shagdu ele coloca aqui como natureza búdica, é uma grande compaixão, uma compaixão infinita. Então, assim, se isso por si só resolvesse o problema, ou seja, conseguisse passar esse conhecimento de uma forma sem que a outra pessoa precisasse fazer nada, eles já teriam feito. Só que não é assim que funciona. E daí a gente vai observar, né, como que a gente vai fazer isso. O primeiro passo para a gente começar a ter essa experiência por nós mesmos e nos libertar do sofrimento é que a gente consiga, primeiro, estudar, ou seja, começar a compreender as causas do sofrimento que vocês estão fazendo aqui e começar a praticar. Isso ninguém pode fazer por nós mesmos. Mesmo que a gente tenha o melhor guru de todos, que a gente tenha uma devoção incrível pelas nossas figuras de fé, por exemplo. Eu tenho uma devoção muito grande por Avalokiteshvara. Então eu entrei dentro do caminho do budismo pela figura do Buda da compaixão, que é Avalokiteshvara. E, de certo modo, as práticas dele, de fato, ali me tiraram do sofrimento. Só que daí eu tive que começar a andar pelas minhas próprias pernas, né? Então eu tive que, de fato, sentar, praticar, estudar, e eu tô aqui até hoje. Porque eu tô bem longe da iluminação. Tô no caminho também. Mas o caminho da iluminação é uma coisa que a gente precisa fazer por nós mesmos. E assim, quando a gente pensa em caminho da iluminação, a gente pensa quando a gente estiver todo branco, iluminado de luz. Mas o caminho da iluminação começa primeiro por essa capacidade da gente
começar a remediar essas aflições, que elas são a causa raiz de todo o sofrimento. Então, nossas experiências de vida atuais são de relativa boa sorte. Muitos são os que experimentam sofrimento muito pior que o nosso. Assolados pelas dores implacáveis da guerra, da doença e da fome, eles não têm meios para mudar sua situação. Parece não haver saída. Ao contemplarmos as dificuldades em que essas pessoas se encontram, compaixão brota em nosso coração. Ganhamos inspiração para não desperdiçarmos nossas circunstâncias bem afortunadas, e sim usá-las para criar benefícios para nós mesmos e para os outros. Benefícios que estejam além da felicidade provisória, que vem e vai, além dos ciclos infindáveis do sofrimento sansárico. Somente ao revelar por inteiro a verdadeira natureza da mente, ao alcançar a iluminação, podemos encontrar felicidade duradoura e ajudar os outros a fazer o mesmo. Essa é a meta do caminho espiritual. Então, quando a gente inicia no caminho espiritual, a gente está buscando se libertar do sofrimento. Eu preciso encontrar a solução para esse meu sofrimento, para as minhas aflições. Então, a gente sempre começa... 90% das pessoas vai partir de um sofrimento terrível. Terminou o relacionamento, ou tá com uma crise existencial terrível, profunda, depressão, ansiedade, nada resolveu, tem um vazio que não sabe explicar de onde vem, e vem desse ponto pro caminho espiritual. E conforme a gente vai praticando, a gente vai perceber nosso sofrimento reduzindo cada vez mais, a nossa mente ganhando de fato uma fluidez muito maior. Um dos sinais que a gente está treinando bem é que a nossa mente ela começa a ficar muito mais fluida, no sentido de, eu sempre falo para os alunos mais antigos, tá cansado de ouvir eu falar disso. Você quer ver se sua prática ela tá funcionando, ela tá boa? Pode ser que você não esteja lá resplandecendo luz, maravilhoso, né? Como a gente imagina que é a iluminação. Mas observa, se antes de você começar o caminho espiritual, começar a estudar, praticar, quando alguém fazia uma coisa pra você, você ficava com muita raiva, você remoía um ano. Como aquela pessoa pode fazer isso? Depois de 2 anos você pensa que aconteceu aquele fato, você continua com raiva. Quero me vingar, não sei o quê, como ninguém pode fazer isso comigo. Então, assim, aquela aflição que eu coloquei aqui, por exemplo, a raiva e ressentimento, ficava na sua mente ali, envenenando o seu contínuo mental por muito tempo. Então, assim, a sua mente não tinha fluidez nenhuma, ficava naquele ponto. Depois que você começou a praticar, alguém faz alguma ação ruim com você, você percebe que a sua mente não fica mais um ano remoendo aquela situação, meses remoendo aquela situação. Às vezes, uma semana você fica remoendo, mas depois passa. E depois, conforme você vai praticando no caminho, aconteceu situações, por exemplo, nisso que eu tô falando, uma ofensa, esse tipo de coisa, passou na hora, viu aquilo como vacuidade, surgiu, sumiu, a mente fluiu. Daí, essa não retenção, ela vai fazer com que você gere menos karma naquela direção em relação ao ódio. Então, a gente também sempre fala que karma tem a ver com familiaridade. O quanto que eu me familiarizo com aquela aflição mental. Então, o que acontece? A gente acaba se familiarizando com as aflições que vão conduzir ao que é o sofrimento. Então, ao invés de eu ter a atitude de, por exemplo, trazendo o exemplo da ofensa, que é bem simples, de fácil de entender, todo mundo já passou por isso. Ao invés de eu ficar lá anos e anos pensando sobre aquilo, como que aquela pessoa pode fazer isso, pensar isso de mim, falar isso de mim, papapá. Ou seja, cada vez que a gente lembra, a gente reforça o padrão daquela aflição. Mais ódio, mais ressentimento, mais ódio, mais ressentimento. Isso vai fazer com que você crie karma naquela direção. E karma, que tem como base ali raiva e ressentimento, não vai vir coisa boa, não. Você pode ter certeza que vai repetir situações assim na sua vida. Porque você está alimentando a familiaridade com aquele tipo de aflição. Então, um dos pontos que a gente tem quando a gente observa que a nossa prática está surtindo efeito é que a gente vai começar a ter menos familiaridade com as nossas aflições. Isso não quer dizer que a gente não vai manifestar as aflições, porque até a gente atingir a iluminação, a gente vai manifestar. Vai manifestar apego aflitivo, vai manifestar ressentimento, vai manifestar ódio e tudo mais. Mas o quanto que aquilo dura no nosso contínuo mental vai ficando com um tempo reduzido. E daí surge uma vez, depois você lembra, surge um pouquinho menos, depois você lembra, nem surge mais nada. Isso daí é um sinal maravilhoso. Então é uma coisa que é legal vocês observarem. Enquanto que eu tô repetindo aquela familiaridade com aquela aflição mental. A gente vai começar a ver as aflições mentais agora, na parte 2, no capítulo 2, aliás, que é o trabalho com o apego e o desejo.
que são as primeiras aflições que a gente vai ver aqui com o Portões da Prática Budista. Aqui o Shagdu, ele vai explorar várias aflições mentais e vai dar alguns antídotos para a gente trabalhar com elas. Então, a gente tem que ser muito honesto quando a gente está trilhando o caminho do Buda Dharma com a gente mesmo. Porque a gente, às vezes, pode ter uma ilusão, a gente tem uma ilusão, por mais que a gente não diga isso, de que a gente é perfeito, que a gente é puro. Oh, meu Deus, por que que as coisas estão acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tudo certo. Daí, conforme a gente vai criando consciência através, por exemplo, da prática de shamatha que a gente faz diariamente, a gente começa a observar que a gente não é tão bonzinho assim. A gente começa a observar que a gente tem pensamentos que, dentro deles, tem uma intenção negativa, uma intenção autocentrada, uma intenção que tem, igual que eu falei pra vocês, ódio, apego, maldade. E daí a gente vai começar a observar a raiz de todas as situações que a gente passa. Porque não é muito estranho uma pessoa que é tão boa passar por tanto sofrimento? Quer dizer que não deve ser tão boa assim, né? Então, a gente vai começar a, de fato, explorar a raiz dessas aflições, que criam sofrimento pra gente, e a raiz, por exemplo, das virtudes cria a felicidade. A gente vai explorar isso profundamente. Então, o trabalho com o apego e o desejo. Para compreender como surge o sofrimento, pratique observar a sua mente. Comece simplesmente deixando-a relaxar, sem pensar no passado nem no futuro, sem sentir esperança nem medo em relação a isto ou aquilo. Deixe que ela repouse confortavelmente, aberta e natural. Nesse espaço da mente, não há problemas, não há sofrimento. Então, alguma coisa prende a sua atenção. Uma imagem, um som, um cheiro. Sua mente se subdivide em interno e externo. Eu e outro. Sujeito e objeto. Aqui está a ignorância distorcida primordial. Então, aqui, quando vocês começarem a estudar os 12 elos da interdependência, de como surgem todas as situações que a gente experiencia, tanto interno como externo, a gente vai observar que o primeiro elo é a ignorância distorcida, que é essa percepção que a gente tem muito fortemente dessa divisão entre eu e o outro. O budismo vai dizer que essa aqui é a raiz de todas as aflições e de todo o sofrimento. Mas aí, o que acontece? Ah, então eu vou matar o eu. O eu é o problema. Se matar o eu resolvesse, né? Tava todo mundo iluminado. Mas não é assim. Não é só a gente ter essa consciência intelectual de, tá, beleza, então não existe eu e o outro, somos todos um. Isso não é suficiente. Você fala, não existe eu. É tudo, somos todos um. Até alguém te fechar no trânsito. Daí aparece o eu. Então, nessas situações, a gente observa que, por mais que a gente possa ler aqui realmente, e eu falar pra vocês, o eu e o outro é a raiz do problema, o autocentramento, o apego ao eu inerentemente existente, que não muda, que é superior ao outro, que também tem um eu só falar isso pra vocês não faz diferença nenhuma, não vai mudar em nada a nossa mente. Então, assim, a gente sabe intelectualmente que essa é a raiz do problema, só que a gente vê isso na prática e dissolver essa ignorância distorcida, esse é o caminho. É o caminho de uma vida, dependendo do sistema, milhares de vidas que eles vão falar. Mas isso a gente vai vendo conforme a gente vai caminhando aqui. Então, com a simples percepção, não há ainda nenhum problema. Mas quando você se concentra no objeto, nota que é grande ou pequeno, branco ou preto, quadrado ou redondo, e você faz o julgamento. Por exemplo, se o objeto é bonito ou feio. Tendo feito esse julgamento, você reage a ele. Decide se gosta ou não. Aqui o Shagyu está descrevendo todo o processo de como que funciona a criação do karma. Então, primeiro, a gente vai falar que a base da criação do karma chama base mesmo. Então, a gente julga aquele objeto. Ele é assim ou assado? Bonito ou feio? Daí a gente, a partir do julgamento que a gente coloca, ou mesmo se a gente define uma pessoa, um objeto na qual a nossa ação vai se dirigir, daí a gente vai emitir um julgamento se eu gosto ou não. Apego ou aversão. Daí que vai surgir todos os problemas. Então aqui basicamente o Shagyu está falando de uma forma muito simples como que funciona esse processo do karma. Tem uma aula depois onde a gente vai falar sobre as 4 bases do karma lá na plataforma, bem tecnicamente, tá bom? Então, é nesse momento que começa o problema, pois gosto disso, conduz a quero isso, igualmente. Igualmente, não gosto disso, conduz a não quero isso. Se gostamos de alguma coisa, se a queremos e não podemos tê-la, nós sofremos. Se a queremos e a obtemos, mas depois a perdemos, sofremos. Se não a queremos, mas não conseguimos mantê-la afastada, novamente sofremos.
Nosso sofrimento parece ocorrer por causa do objeto do nosso desejo ou aversão, mas a realidade não é assim. Ele ocorre porque a mente se divide na dualidade sujeito-objeto e fica envolvida com querer ou não querer algo. Com frequência, pensamos que o único meio de criar a felicidade é tentando controlar as circunstâncias externas da nossa vida. O exemplo que eu acabei de dar para vocês. Tentando concentrar o que nos parece errado ou nos livrar de tudo que é incômodo. Mas o verdadeiro problema encontra-se em nossa reação a essas circunstâncias. O que temos de mudar é a mente e a maneira como ela vivencia a realidade. E eu sempre dou um exemplo aqui, né? A gente tentar mudar o mundo externo. Então, assim, a gente tem uma ilusão de quando a gente começa a trilhar o caminho espiritual. Não, eu só posso trilhar o caminho espiritual quando eu for bem velhinho, quando eu estiver aposentado, porque aqui no mundo é muito difícil, é muito barulho, é muita loucura. Eu vou me isolar lá na caverna do Tibete e daí lá eu vou ter paz interior. Daí você vai lá na caverna do Tibete. Não treinou nada da sua mente. Daí você vai sofrer a mesma coisa que você sofria na cidade grande, mas lá na caverna do Tibete. Por quê? Porque a causa raiz está lá. Então a gente começa a dissolver essa visão errônea de projeção de que o problema está no externo. Então a gente até pode mudar, só que o que acontece que o Shagdu fala aqui? Alguma coisa deu certo, daí o problema vira outro. A projeção do problema, a projeção da minha insatisfação, do meu incômodo, vira outra. É sempre assim, já observaram? Resolvi o negócio, no outro dia tem outra coisa, já. Então o que está acontecendo ali? Qual que é a raiz de tudo isso? Isso é o que ele está falando aqui. Então, há uma história de uma família de pastores no Tibete em que, em um dia cruelmente frio de inverno, era a vez do filho cuidar dos carneiros. A família, então, guardou o maior e melhor pedaço de carne para o jantar dele. Quando voltou, o filho olhou para a comida e caiu em prantos. Quando perguntaram o que havia de errado, ele reclamou: "Por que sempre me dão o pedaço menor e pior?" Nossas emoções nos empurram de um extremo ao outro, de excitação para depressão, de experiências boas para ruins, de felicidade para tristeza, um constante ir e vir. Esse aqui é o sofrimento da mudança, um dos sofrimentos que a gente estuda depois na causa do sofrimento, quando a gente está se aprofundando nessa causa do sofrimento. Então, o sofrimento da mudança é que a gente sempre traz à nossa mente quando a gente vai refletir e pensar profundamente por que a gente deve seguir o caminho espiritual, é basicamente assim, quando a gente vai refletir, né, sobre o sofrimento da mudança. Por mais que a gente consiga o que a gente quer, a gente não consegue manter. E as coisas que a gente não quer que aconteça, invariavelmente, em algum momento, pode acontecer. Então, eu sempre trago um exemplo. Ninguém quer morrer, ninguém quer ficar doente, ninguém quer envelhecer. E mesmo assim, isso acontece com a gente. Então, o sofrimento da mudança, a gente não consegue manter nada do jeito que está. Então, e uma das traduções que eu gosto de Sansara é sempre o eterno ciclo do vir a ser. A gente nunca, já observaram isso? A gente nunca consegue parar e respirar e falar: "Ah, finalmente, tô descansado, tô seguro." Sempre a gente tem que mudar, sempre tem alguma coisa acontecendo que a gente tem que sair daquela zona de conforto, digamos assim. A gente nunca consegue ter um refúgio de fato, um descanso. Então, Sansara é essa constante roda de mudanças. A gente nunca consegue parar e descansar em um lugar. E a iluminação, esse estado que a gente busca, está além desse ponto de sofrimento, de mudança. E esse é o ponto, inclusive, que o Buda ele começa o caminho espiritual, né? Então, o que há além de todo esse processo de mudança, né? Desse processo que a gente não consegue se livrar do que a gente não quer, a gente não consegue manter mesmo que a gente consiga o que a gente deseja. O que tem além de tudo isso? Então, o emocionalismo é um subproduto da esperança e do medo, do apego e da aversão. Temos esperança porque estamos apegados a alguma coisa que queremos. Temos medo porque temos aversão a alguma coisa que não queremos. À medida que seguimos as emoções, reagindo às nossas experiências, criamos karma, um movimento perpétuo que inevitavelmente determina nosso futuro. Precisamos interromper as oscilações extremadas do pêndulo emocional para podermos encontrar um eixo de equilíbrio. Quando começamos pela primeira vez nosso trabalho com as emoções, aplicamos o princípio de que o ferro corta o ferro, o diamante corta o diamante.
Usamos o pensamento para transformar o pensamento. Um pensamento raivoso pode ter como antídoto um outro que seja compassivo, ao passo que o desejo pode ter como antídoto a contemplação da impermanência. Isso aqui é um ponto bem do Vajrayana, que basicamente, quando a gente estuda um pouquinho sobre meditação, budismo, a gente pode achar, não, deve ser não pensar em nada, né? Ou que na meditação vou pensar em nada. Só que vocês já observaram que isso não funciona, né? A gente tá lá, que paz aqui na meditação. Daí quando volta, vai lá na sua vida, vai agir na sua vida, começam a surgir as aflições. Não tem como a gente ignorar e dizer que elas não estão ali. Elas estão. Então, se essas aflições elas começam no pensamento, um pensamento raivoso, como o Shagdu dá o exemplo aqui, não tem como eu falar que ele não tá ali. Vou fingir que não existe. Vai passar. Daí tá lá, o olho quase saltando de raiva. Não tá acontecendo nada. É tudo vazio. Não tá acontecendo nada. Não. É melhor que a gente olhe aquele pensamento, acolha ele e fala, ih, tá com raiva aqui. O que a gente aplica? Daí é que a gente começa a trabalhar com os antídotos. Então, cada aflição mental tem um correspondente de uma sabedoria, de uma qualidade da mente. Então, se a gente bate com o oposto repetidamente, através da reflexão e da substituição, principalmente com a meditação que vocês estão treinando junto, porque se a gente não tem meditação, concentração meditativa, se a gente só tenta fazer esse processo mental, a nossa mente ela não é capaz de se transformar profundamente. Vira mais um intelectualismo. Mas, como vocês estão em treinamento, ou seja, estão treinando a concentração meditativa e estão estudando, quando vocês começam a aplicar esses antídotos a nível mental, isso já começa a se transformar. E o que isso significa? Tô com um pensamento raivoso. Aquela pessoa, uma pessoa horrível, ela me tratou super mal, não sei o quê. Como que ela pode fazer isso? Opa, compaixão. Às vezes aquela pessoa pode estar num dia muito ruim. Aquela pessoa, por que ela tá fazendo isso? Olha o eu, ela tá tendo um eu ali dentro que tá sofrendo. E isso vai começar a pacificar o nosso próprio processo mental. Não, mas eu não quero pensar assim, porque aquela pessoa tem que pagar, não sei o que. Ih, mas você tá sofrendo. O que a outra pessoa te fez já tá fazendo com que você saia do eixo. Você tá sofrendo, não é ela. Ela tá lá com as aflições dela, mas ela foi capaz de criar uma aflição pra você. Então, antes de pensar, não, mas a pessoa tem que pagar, mas não sei o quê, porque a gente é assim, né? Não, eu tenho que cultivar essas aflições. Você tá se envenenando quando você tá fazendo isso. Então, a gente começa a aplicar esses pensamentos compassivos antes de ser para o outro, para nós mesmos. Porque conforme a gente, por exemplo, vocês já observaram, quando a gente está no estado interno de raiva, a gente ativa muito cortisol. Sabe o que o cortisol faz com você? Vou pegar aqui na dor, numa dor assim bastante comum que a gente tem. Vai fazer você envelhecer mais rápido? Vai fazer com que você fique feio, digamos assim. Já observou? As pessoas mais raivosas geralmente vão ficar com uma aparência feia. Aí, ó. Não tô nem falando aqui de uma grande compaixão da gente realmente desenvolver uma compaixão incrível pela outra pessoa. Você mesmo. Você quer envelhecer? Porque você cultivar pensamento, por exemplo, de raivoso vai fazer isso. E o que eu faço? E começa a cultivar compaixão. Daí depois, no começo a gente não vai ter um pensamento verdadeiramente compassivo. A gente vai ficar com raiva da pessoa. Então a gente começa aos poucos tirar esse apego. Começa a pensar dessa forma, a gente não vai aceitar no começo, vai parecer uma coisa muito artificial. Vai pensando, treinando shamatha. E a gente vai desenvolvendo essa compaixão de uma forma muito natural. E daí, depois de um tempo, quando a gente vai treinando nisso, em pacificar as nossas aflições, a gente vai observar que, às vezes, a mesma situação pode ocorrer. O veneno vem, mas ele começa a se dissolver mais rápido. E, em certo ponto, de níveis de praticantes muito avançados, nem surge mais aflição. E daí é o ponto que o Shagdu quer chegar, que é, a gente precisa ir além desse karma. Como que a gente quebra o karma? Virtuoso e não virtuoso. Grandes praticantes têm uma história muito interessante, eu não vou saber lembrar os nomes, onde tem um praticante que ele basicamente tinha grandes realizações espirituais, e daí ele projetou, através da realização espiritual dele, uma gravidez em uma monja. A monja estava lá do nada, ela teve um desmaio, quando ela voltou, a mulher estava grávida. Só que ela era monja. E daí assim, todo mundo começou a julgar ele. Não, porque você fez isso, vocês tiveram relação sexual fora do contexto, quebraram os votos e tudo mais, só que ele não tinha feito nada.
Ele é o mais extremamente realizado, dentro da história, tá? E daí, ele simplesmente não tava nem aí, não ligou pro julgamento das pessoas e tudo mais. A monja teve a criança, que foi depois um grande, um praticante extremamente virtuoso. E daí as pessoas, realmente, acho que a gente julgou mal, não sei o que, papapá, porque realmente foram descobrir que não tinha acontecido nada de errado. O homem permaneceu o mesmo. Ele não ficou assim, não, como que vocês não sabem que eu sou um grande mestre, que eu nunca farei isso, que eu não preciso fazer isso, papapá. Não! A mesma forma que ele reagiu de não surgir nenhuma aflição quando as pessoas estavam julgando ele e quando as pessoas se desculparam com ele, foi a mesma. Esse aí é o nível de liberdade que a gente pode adquirir conforme a gente pratica. Foi um exemplo aqui bastante, como que eu posso dizer, extremo, mas é para vocês entenderem o quanto que a mente ela realmente pode se transformar quando a gente entra dentro desse processo de união de shamatha, que é a concentração meditativa, onde a gente vai aprofundar nossa mente, e vipassana, que é a gente trazer constantemente esses antídotos para nossa mente, lembrar constantemente dos ensinamentos e aplicar esses antídotos. Então aqui o Shagdu deu o exemplo, né? O antídoto da raiva, compaixão. No começo vai parecer automático, vai fazendo. A sua mente vai mudando, vai manifestando menos aflições, menos sofrimento. Então, no caso do apego, comece examinando o que é o objeto ao qual você está apegado. Por exemplo, pode ser que depois de muito esforço, você consiga se tornar famoso, pensando que isso o fará feliz. Então sua fama provoca inveja em alguém que tenta matá-lo. Aquilo que você trabalhou tanto para criar passa a ser a causa de um sofrimento maior. Pode ser que você trabalhe com afinco para ficar rico, pensando que isso lhe trará felicidade, para então ver todo o dinheiro se perder. A perda da riqueza em si não é a causa do sofrimento, e sim o apego por possuí-la. Podemos reduzir o apego contemplando a impermanência. É certo que o objeto ao qual estamos apegados, seja qual for, irá mudar ou se perder. Uma pessoa talvez morra ou vá embora. Um amigo pode se tornar inimigo. Um ladrão pode roubar seu dinheiro. Mesmo o nosso corpo, ao qual estamos apegados em grau máximo, desaparecerá um dia. Saber disso não só ajuda a diminuir o apego, como também nos proporciona maior apreciação das coisas que temos enquanto as temos. Por exemplo, não há nada de errado com o dinheiro em si, mas se nos apegamos a ele, sofremos quando perdemos. Em vez disso, podemos apreciá-lo enquanto durar, desfrutar dele e ter prazer em compartilhá-lo com os outros, sabendo ao mesmo tempo que ele é impermanente. Então, quando perdemos, o pêndulo emocional não fará um movimento tão amplo em direção à tristeza. Imagine duas pessoas que compram o mesmo tipo de relógio, no mesmo dia na mesma loja. A primeira pessoa pensa: esse relógio é muito bonito, vai ser útil, mas pode ser que não dure muito tempo. A segunda pessoa pensa: esse é o melhor relógio que eu já tive. Aconteça o que acontecer, não posso perdê-lo, nem deixar que se quebre. Se ambas as pessoas perderem o seu relógio, aquela que está apegada ficará muito mais contrariada do que a outra. Então, se somos enganados pela vida e depositamos grande valor em uma coisa ou outra, podemos nos pegar lutando por aquilo que queremos, opondo-nos a tudo e a todos. Podemos pensar que aquilo por que lutamos é duradouro, verdadeiro e real, mas não é. É impermanente, não é verdadeiro, não é duradouro e, em última análise, sequer é real. E pra gente chegar nesse entendimento aqui, eita como vai prática, hein? Eita como vai prática. E de novo, vipassana, sempre trazendo esses ensinamentos de impermanência, contemplando a impermanência. E assim, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, tá? Quando a gente contempla impermanência, tem que tomar cuidado para a gente não ir para o viés de pessimismo. Ah, então agora eu não vou sentir mais prazer, porque é tudo impermanente mesmo. Só que isso daí é a forma errada de ver. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Depois que eu comecei a praticar e contemplar a impermanência, eu comecei a valorizar muito mais os momentos que eu tenho com as pessoas da minha vida. A todo momento, por exemplo, o Salomão, que é meu filho. Quando eu comecei a contemplar mais sobre a impermanência, quando eu tô com ele, eu me sinto muito mais presente, porque eu sei que o Salomão, daqui 6 meses, ou daqui 2 anos, 3 anos, vai ser mais um bebezinho como ele é hoje.
Eu já olho pra ele com 2 anos e já sinto saudade quando ele tinha 3 meses. Não existe mais aquele bebê de 3 meses fofinho, que não falava nada. Agora ele tá aqui derrubando tudo. Jogando as coisas, eu ficando bravo porque ele tá jogando as coisas. Eu lembro, daqui uns 3 anos não vai jogar mais as coisas, nunca mais. Então, isso faz com que a gente também reduza o apego a, a situações e até as aflições que surgem. Então, por exemplo, no caso dos pais, trazendo esse exemplo. Abri esses dias, Salomão tinha riscado todo o meu livro de Nani Shemou que eu tava estudando. Ainda bem que ele riscou as primeiras partes aqui, ó. Bem nessas partes aqui, ó. Tudo riscado. Se eu não tivesse contemplação da impermanência, eu ia falar: não acredito, Salomão, que você riscou todo o meu livro sagrado, meu livro do Dharma. E agora? Quem conviveu com uma mãe que tinha muito apego a essas coisas, né, limpeza, essas coisas, sabe como que os pais ou as mães podem surtar, bater nos filhos, por uma questão assim. Na hora, eu olhei a situação como ela é, impermanente, e pensei: ele é um menininho de 2 anos. Eu não tenho nem noção que é um livro de Dharma. E daí, não manifestou nenhuma aflição, porque eu observei a inocência daquela atitude. E também, daqui 3 anos, o Salomão não vai mais riscar as coisas desse jeito. Pode ser que daqui 3 anos ainda risque, né? Com 5 anos. Mas daqui 10 anos, não. Então, aquilo é realmente importante. O que é aquele livro lá? É um livro. Os ensinamentos, antes de estar no livro, tem que estar na minha mente. E também que falta o chamatar da minha parte de colocar no lugar que ele não ia alcançar, porque ele é um bebê. A responsabilidade é minha. Então, conforme a gente vai treinando, a gente vai observando que situações que antes a gente manifestava grande aflição, ai, por que você fez isso, não sei o quê, os pais vão entender, depois não tem mais. Vai desaparecendo. A não ser que seja uma coisa realmente real. Real no sentido de grave, né? Daí você tem que corrigir. Mas nesse caso, não preciso manifestar nenhuma aflição. E o que está ali por trás? Primeira, contemplação de impermanência. E também de não apego no sentido de, se a gente pega as nossas coisas, principalmente materiais, e fala: não, isso aqui é muito importante, não pode acontecer nada com isso, por exemplo, aqui no exemplo do relógio, a gente fica muito bravo quando acontece o oposto, a gente perde. Vou dar outro exemplo. Quando eu comecei a praticar Buda Dharma, eu tinha meu budinha bonitinho, estátua, tudo bonitinho. Só que a minha mãe tava um dia muito brava comigo lá, não aceitava muitas das coisas que eu praticava, e daí ela entrou, tava fazendo prática, e ela começou a quebrar tudo. Minha estátua, Buda. Hoje ela é outra pessoa, que ela começou a praticar depois, então outra pessoa, mas na época era bem difícil. E daí ela começou a quebrar tudo. Mas nessa época eu já estava treinando, né, o Buda Dharma. Então, qual que poderia ser minha atitude? Não acredito que você quebrou essa coisa sagrada e agora, não sei o quê. Não fiquei irado. Porque antes de o meu apego estar projetado em uma coisa externa, ou seja, se quebrar a estátua do Buda, então não tem prática, não tem nada. Tem que estar interno na gente. Independentemente se a gente tem as condições externas de ter um altar ou não. Se alguém chegar aqui e quebrar todo o meu altar, é ruim, né? Óbvio, eu vou ficar triste e tudo mais. Mas o ensinamento antes está dentro de mim. Então esse é o ponto. Onde que está direcionado o nosso apego? Onde a gente está colocando o nosso senso de existência, de permanência? Em coisas impermanentes, não é seguro. E quanto mais a gente coloca, quando a gente perder, mais a gente vai sofrer. Certo? Depois, se vocês quiserem também trazer a história de vocês em relação a isso, vocês também podem, acho, conseguir se observar em algum desses exemplos que eu dei. Então, nossa vida pode ser comparada a uma tarde em um shopping center. Andamos pelas lojas, conduzidos por nossos desejos, pegando coisas nas prateleiras e as jogando em nossas cestas. Passeamos de um lado para o outro, olhando tudo, querendo e desejando. Sorrimos para uma pessoa ou duas e seguimos adiante para nunca mais vê-las. Impelidos pelo desejo, deixamos de apreciar e valorizar aquilo que já temos. Precisamos nos dar conta de que o tempo que temos com aqueles que nos são caros, acabei de falar, né? Nossos amigos, nossos parentes, nossos colegas de trabalho, é muito curto. Mesmo se vivêssemos até 150 anos, isso seria muito pouco tempo para desfrutar e fazer uso da nossa oportunidade humana. Aqueles que são jovens pensam que a vida será longa, e os velhos pensam que a vida terminará logo. Mas não podemos pressupor essas coisas. Nossa vida vem com uma data de expiração embutida. Há muitas pessoas fortes e saudáveis que morrem jovens,
enquanto muitos que são velhos, doentes e debilitados continuam vivendo dia após isso, dia após dia. A gente viu isso na pandemia bastante, né? Foi um choque de impermanência para todo mundo. Então a gente observou exatamente aqui nessa essa frase do Shagdu na realidade. Então, sem saber quando iremos morrer, precisamos cultivar a apreciação e aceitação das coisas que temos, enquanto as temos, em vez de ficarmos procurando defeitos em nossas experiências e buscarmos incessantemente preencher nossos desejos. Se começarmos a nos preocupar se o nosso nariz é grande ou pequeno demais, deveríamos pensar: e se eu não tivesse cabeça? Isso sim seria um problema. Enquanto tivermos vida, deveríamos nos regozijar. Se nem tudo sai exatamente como gostaríamos, podemos aceitar isso. Se contemplarmos a impermanência em profundidade, a paciência e a compaixão irão surgir. Teremos menos apego à verdade aparente das nossas experiências, e a nossa mente se tornará mais flexível. Ao nos darmos conta de que um dia esse corpo vai ser enterrado ou cremado, vamos nos regozijar com cada momento que tivermos, em vez de fazermos nós mesmos e os outros infelizes. Eu sempre penso muito nessa frase aqui, ó. Maravilhoso, quando você está muito preocupado com a sua aparência. Ai, meu Deus, a ruga aqui aparecendo e tudo mais. Ai, mas não sei, eu tava me comparando com a blogueira, porque Instagram, sabe como é, né? Instagram, TikTok, tô me comparando com não sei quem, que é assim, que é assado e tudo mais. Daí você vem aqui. O problema mesmo seria se a gente não tivesse cabeça. Isso sim seria um problema, a gente tá com tudo perfeito para praticar. Daí vem, às vezes, os maras, digamos assim, projetados. Não, você precisa disso? Você precisa ser assim? Precisa ser assado? E daí a gente começa a se distrair dessas coisas. Então, por exemplo, eu amo esse exemplo aqui do Shagdu. Sempre quando a gente for ver nosso apego demais em relação à aparência, por exemplo, principalmente as mulheres, né? A gente acaba sofrendo bastante com essa parte, que é uma pressão da sociedade, traz esse tipo de pensamento para nós. Você vai observar que eu já pratiquei muitas vezes esse tipo de contemplação, exatamente dessa frase. Pacifica bastante. Principalmente as meninas jovens, eu vejo que tem muito esse tipo de problema em relação a ver nas redes sociais, se comparar muito. E daí, às vezes, acaba perdendo foco. É claro que a gente tem que ter ali um certo nível de vaidade, tem que se cuidar, oferecer melhor ao nosso próprio corpo, né? A gente tem que se sentir bem. Pô, se a gente tá se sentindo mal com o nosso corpo tá fraco, por exemplo, a gente não tá se sentindo bem com alguma coisa, vai lá na academia, come melhor. Isso, beleza. Agora, o problema é quando a gente fica com apego aflitivo 24 horas pensando na aparência. 12 horas. Ai, não, porque eu queria ser assim, eu sou essa. Ah, pelo amor de Deus. Como que a gente começa a cortar esse tipo? Tem gente que tem aflições. Eu já tive amigas que eram muito assim também. Às vezes, meninas lindas ficava se preocupando porque o nariz devia ser assim, mas não vê a realidade como é. E daí o que a gente faz? Aplica o antídoto. Um dos antídotos em permanência, mesmo que você tente manter o máximo possível, uma hora vai cair e você tem que ter consciência disso. Segundo, o problema mesmo seria se você não tivesse cabeça. Então, principalmente nós, temos todos os nossos órgãos sensoriais perfeitos. Que maravilha! Como que a gente pode utilizar isso da melhor forma? É uma das formas da gente combater, por exemplo, o apego excessivo à vaidade, tá? Então, vamos continuar aqui. Agora vivemos contaminados pela infecção do eu-meu, uma doença causada pela ignorância. Acabei de falar para vocês. Primeiro elo o primeiro elo das causas interdependentes. Então, nossa atitude autocentrada e nossos pensamentos de autoimportância tornaram-se hábitos muito fortes. A fim de mudá-los, precisamos alterar o nosso foco. Em vez de ficarmos preocupados com o eu o tempo todo, devemos redirecionar a atenção para você ou ele ou os outros. Com a redução da autoimportância, diminui também o apego resultante dela. Quando tiramos de nós mesmos o foco de nossa atenção, somos levados ao final a compreender a igualdade que há entre nós e todos os demais seres. Todos queremos felicidade, ninguém quer sofrer. O apego à nossa própria felicidade amplia-se para tornar-se um apego à felicidade de todos. E se o apego à nossa própria felicidade amplia-se para se tornar o apego à felicidade de todos, aqui a gente começa a desenvolver
o espírito que a gente chama de espírito da iluminação, que é o espírito que se diz dentro dos textos, e o Shaggy vai falar isso depois mais lá na frente, que faz com que você alcance a liberação, superação do sofrimento e a iluminação da forma mais rápida possível. Quanto mais autocentrado eu preciso atingir a libertação, porque eu preciso me libertar do sofrimento, os outros, cada um com seus problemas, e tá longe, tá longe, tá longe. E daí eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu de uma forma muito experiencial. Então, eu não tinha esse hábito de estudar antes, né? Quando eu comecei o caminho, eu nem não conhecia muito ainda, né? Eu tava começando a estudar. E eu não tinha estudado sobre compaixão, nem nada, sobre quanto mais compaixão, mais felicidade. Eu não tinha estudado sobre isso. E daí eu tinha recebido a prática do Money. E eu comecei a praticar. Alguns de vocês podem ter experiências parecidas com essa, se vocês praticarem o mantra Mani Padme Hum. E eu tava numa época que eu tava sofrendo demais. Muitos pensamentos, muita ansiedade. E na verdade, quando a gente olha a raiz de tudo isso, é pensamento de esperança e medo, autocentramento. Ai, porque se isso acontecer comigo, papapá. Eu. Ansiedade, na verdade, é isso. E daí, eu comecei a praticar o mantra Mani Padme Hum, que é o mantra da compaixão. Ou seja, começa a dissolver todo o autocentramento, pelo menos quando você tá fazendo, né? E daí eu comecei a sentir um êxtase, uma alegria que eu não sabia explicar de onde veio. Eu não tinha recebido ensinamento sobre compaixão, nada. Eu só comecei a praticar, acumular a prática com os dias. Eu comecei a sentir uns estados absurdos de alegria, de compaixão. Tinha sessões que eu saía chorando. E eu comecei naturalmente a contemplar, né? Nossa, quantos seres imagina que está nessa situação que eu estou vivendo, de grande aflição, ansiedade, não consegue se libertar. E eu comecei a aspirar que essas pessoas também se libertassem do sofrimento. E eu comecei a pensar intuitivamente nesse tipo de coisa e a praticar. Eu comecei a entrar nesses estados de êxtase e alegria. Era a época que, nossa, uma das épocas que eu mais fiquei feliz na minha vida. Mais feliz. Nem na época que eu tava apaixonada, aquelas paixões de adolescência, eu fiquei tão feliz. Então, eu tive essa experiência na prática do poder da compaixão. E daí foi quando eu fui capturada, basicamente, pelo Buda Dharma. Eu falei, meu Deus do céu, por que que isso aconteceu? Eu nunca vi nada parecido com isso antes. E daí eu observei que a felicidade, a alegria que eu estava sentindo não era uma felicidade, uma alegria corriqueira. Ela tinha como essa base, essa compaixão, que veio de uma forma muito intuitiva quando eu estava fazendo as práticas. Então fica a dica para vocês também. Isso a gente consegue fazer com muitas práticas. O mantra Mani às vezes é mais forte porque ele trabalha diretamente com o aspecto da compaixão. E como que a gente faz isso? Quando a gente está recitando o Sutra de Lótus, a gente começa a contemplar os seres que estão sofrendo, os seres que estão ali em situações como o Shagdu falou aqui, em guerra, aflição mental. A gente pode pegar os nossos próprios sofrimentos. Lembra quando a gente estava em depressão, ansiedade, aquela mente que não parava, aquela mente que só causava sofrimento? Pega uma situação de sofrimento de vocês e pensem quantas pessoas estão nessa situação. E daí você faz a prática com a intenção que essas pessoas se libertem do sofrimento, que elas alcancem a felicidade. E tanto a felicidade temporária, como se libertar daquela situação e ter ali um bem-estar, uma paz, como a definitiva. Porque só o que vai remover a raiz de todo o sofrimento para que aquela pessoa nunca volte mais a sofrer é o estado da iluminação. Até lá, existe a felicidade temporária, ou seja, tem como melhorar as condições dentro do samsara, mas sempre vai ter alguma coisinha errada. Sempre vai ter. Então, a gente sempre aspira às duas felicidades, temporária e definitiva. Por isso que na dedicação de méritos, se vocês observarem na prática de 10 horas da noite, a gente fala temporária e definitiva. Felicidade temporária e definitiva. O que é felicidade temporária? A gente ter conforto material, a gente ter uma família harmoniosa, a gente ter saúde, a gente ter todas as condições para que a gente ali viva muito bem. Isso é felicidade temporária. A gente precisa disso. Então, o budismo não tem esse aspecto de negação que a gente precisa disso para conseguir praticar em paz. Ninguém vai conseguir praticar direito. Você não sabe onde que vai dormir amanhã, certo? Então, a gente aspira sim e a gente também pratica para que a gente tenha causas e condições para nós e também aspira que os outros tenham para estar ali tranquilo a nível da felicidade temporária para conseguir realizar a felicidade definitiva. Então a gente aspira os dois aspectos, certo? E agora, faltando 10 minutos para a gente finalizar, eu vou parar aqui, tá bom? Então, a gente está na página 23, aí eu vou recapitular com vocês aqui. E a gente inicia de novo essa parte aqui lá na sexta-feira, tá bom? Eu vou abrir agora para perguntas.
Então, quem tiver, não só perguntas, tá? Comentários, quer acrescentar dentro dessas reflexões que a gente trouxe aqui hoje, agora é o momento, tá bom? Há alguma dúvida, pergunta, vocês podem levantar a mão, daí vocês podem abrir o microfone também, tá bom? A Carline entrou, a Madeleine, o Joelson, a Yasmin também entrou, Rejane, Boa noite. boa noite. Ó, se não tem dúvida, ou eu expliquei muito bem, ou vocês não entenderam nada. É um dos dois. É, Milena, e é, hoje eu assisti a aula do Karma lá na plataforma. uhum, Estava assistindo, né? Aí, sim, porque eu tinha assistido essa aula, eu não participei da aula segunda-feira, aí eu assisti essa aula da de segunda, da introdução, né? E aí eu fui lá e sim, assisti a questão do karma, porque você havia falado também sobre o karma na aula introdutória. Então, sim. assim, é, é muita reflexão, né, para a gente ver que a gente está vivendo muito de uma forma muito errada, né? Os pensamentos, né, acredito, e, e também os julgamentos, né? Os julgamentos que a gente não fala, mas que a gente vê e acha e pensa, né? Exato, Delvar. E você vê, né? O karma ele começa bem sutil. Não é uma ação terrível que a gente faz, ele começa na maldade, nas aflições que vêm lá da nossa mente. E aí que a gente começa a tratar. É muito bom quando a gente vê os potenciais, as sementes kármicas surgindo na nossa mente, que se surgir na nossa mente, a gente já captou, não vai para o âmbito da fala e da ação. Porque o que eu falei para vocês na aula introdutória? Quanto mais grosseira uma ação, mais as consequências kármicas daquilo, elas vão ser mais fortes. Então, por exemplo, conforme a gente vai praticando, a gente vai sendo muito hábil em identificar as aflições lá na mente e já aplicar os antídotos corretos. Daí vocês se perguntam, não, mas que antídotos são esses, pelo amor de Deus? Aqui, ó, hoje vocês já receberam um. Ué, não é mágica, não? Não é um negócio que eu coloco e não sinto mais? Não. Quer dizer, se vocês treinarem bastante Shamatha e Vipassana, conforme vocês vão treinando, por exemplo, o antídoto da raiva, compaixão, treina uma, duas, três, vai errar. Vai sentir raiva, vai sentir, vai sentir. Desde tempo sem início, os textos vão falar que a gente tem e a gente está habituado, familiarizado com essas aflições. Então não vai ser em uma semana que a gente vai ficar bem, que a gente não vai ter aflição. Então aceitem, vocês vão ter aflições. As aflições elas vão aparecer, isso faz parte ali da forma que a gente tem vivido há muito tempo. E quem não acredita em vidas passadas, né, desde tempo sem início, quanto tempo, pensa na idade de vocês, quanto tempo mesmo uma pessoa de uma criança de 10 anos, já 10 anos com essa habitualidade voltada para as aflições. É claro que nós, como seres humanos, a gente tem um karma afortunado. Então, tem pessoas que já têm boas habitualidades com a virtude, por exemplo, coisas naturais. E daí, o que a gente faz quando a gente observa que a gente também tem familiaridade com as virtudes? A gente reforça. Então, por exemplo, a gente observa isso desde criança. Crianças que são amorosas com os bichinhos, que cuidam dos bichinhos, que são amorosos com as pessoas. Ou seja, já tem uma familiaridade com a virtude. E daí, o que a gente faz numa situação dessa? Quando a gente observa que a gente tem uma criança, a gente incentiva. É muito bom. E esse tipo de virtudes vão fazer com que se criem boas causas e condições na vida, tanto externa como interna, no sentido de o estado mental que eu experiencio. Porque mesmo quando a gente está internamente experienciando um estado de sofrimento, de aflição de alguma forma, isso também foi um amadurecimento kármico de algum hábito que a gente criou. Daí a gente vai ter que ir também trabalhando com isso. Por isso que, quando vocês começam a praticar, vocês vão começar a se sentir melhor, principalmente internamente. Por quê? Porque o não se sentir bem, se a gente parar para pensar, não vem de uma fala nem de uma ação, ou seja, não é de corpo, não é uma ação de corpo nem de fala, é de mente. A gente não se sente bem, tem alguma coisa errada. Então, a meditação e a vipassana, a gente trabalha com que objeto? Mental primeiro. Então a gente sempre pensa assim, para trabalhar com karma de corpo, a gente tem que trabalhar com o corpo. Para purificar karma de fala, a gente trabalha com a fala.
Para purificar karma de mente, a gente trabalha com a mente. Ou seja, se o karma está surgindo, por exemplo, no estado mental que eu estou com raiva, a gente trabalha a nível mental, compaixão. Tá surgindo a nível mental. Então é maravilhoso que tá surgindo a nível mental. Quer dizer que ainda não foi pro corpo. Porque o que acontece? A gente vai repetindo ação de mente, 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 mente numa direção. Raiva, exemplo. Raiva, 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 raiva. Familiaridade com raiva, raiva, raiva. Depois o que acontece? Começa a ficar mais grosseiro esse karma. Vai pra fala. Começa a ser muito agressivo. Fala, pá, pá, pá. Fala violenta, fala disruptiva. Fala, por exemplo, discurso divisor. Familiaridade, familiaridade, familiaridade. O que acontece depois? Tô agredindo as pessoas. Foi pro corpo. E observa, vocês estão conseguindo ver, através desse exemplo, o quanto que o karma não tem nada de místico? É familiaridade pura. Tem alguém levantando a mão? Mira, você tá levantando a mão? Eu tô, eu Ah, gostaria de sim. falar. Ah, perfeito. Pode falar. É que estava muito ruim aqui a minha internet, daí eu não estava conseguindo entrar e Ah, nem perfeito. colocar no áudio, mas agora eu acho que melhorou, dá para entender, né? Estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Tá, perfeito. Perfeito. Então, eu tenho um exemplo que eu passei, na verdade, foi até uma testemunha que eu tenho para dar quanto a esse negócio que tu tá falando de a gente revidar com as pessoas, mas de um lado positivo. Meu filho, quando ele tinha 8 anos de idade, ele estava indo para a escola e tinha uma menina que sentava na carteira atrás dele, e aí ela ficava sempre brincando com ele, tipo, Cauane, Cauane, tipo, chamando um nome de menina para ele. E daí ele chegou em casa muito revoltado, né? Falou: Mãe, essa guria eu vou quebrar a cara dela. Ele falou: Eu vou dar um soco nela. Daí eu falei assim: Filho, tu não vai fazer isso. A mãe vai fazer o seguinte: a mãe vai comprar um bombom e tu vai dar para ela. Daí ele falou: Mãe, tu tá ficando. Para, né, mãe, que eu vou fazer isso? Eu vou dar um bombom, ela tá me irritando um monte, eu vou dar um bombom para ela. Eu falei: Não, filho, tu faz isso. Depois, quando tu fizer, daí tu fala pra mãe qual foi o efeito disso. Daí a gente vai conversar a respeito. Daí ele falou: Mãe, mas Uhum. como que eu vou fazer isso? Se eu levar esse bombom pra ela, ela vai achar que eu tô apaixonado por ela e as crianças lá vão tudo rir da minha cara. Eu falei: Não, tu leva e tu dá escondidinho, chama ela num cantinho e dá pra ela. Aí ele pegou e fez, eu comprei o bombom, dei. Ele não falou mais sobre o assunto. Demorou, daí eu demorei Uhum. uma semana, eu falei: Ô filho, e aquela menina que te irritava direto, tu não falou mais? Como que tá? Mãe, tu não tem noção, mãe. Ela virou minha amiga, a gente tá conversando, gente boa pra caramba. Então, tipo assim, ó, é isso que tu falou. Se a gente revidar, eu sempre falo assim, ó, a gente nunca deve pagar na mesma moeda. Você tem que fazer o contrário. Se você quer ensinar uma pessoa a ser diferente, não seja igual a ela. É simples assim. Então, até hoje, o meu filho está com 19 anos hoje. Ele fala para mim que isso daí foi uma coisa que ele leva para a vida dele toda, toda. Que aconteceu um caso dele tipo precisar, vou revidar. Ele lembrou disso, ele falou: "Não, a minha mãe me ensinou assim, vai ser o contrário". E ele fez ao contrário. Então, o quanto é Uhum. importante, né, desde criança, a gente não, vai lá, quebra a cara dela toda, como os pais têm mania, muitos, infelizmente, de fazer esse tipo de coisa, né? Sim. E não é Nossa, dessa forma sensacional. que a gente vai educar e vai ensinar. Então, para mim, eu sou muito grata de poder ter passado isso para ele, né? Porque ficou aí um legado para o resto da vida, né? Uhum, com certeza. E olha que interessante, né? Porque a gente pensa assim, não, se talvez o seu filho fosse violento, o que que ele queria? Qual que é o resultado que ele queria? Que a menina parasse de chamar ele com o nome de menina, certo? Daí a lógica Certo? ignorante do ser humano é pensar, vou bater na menina, que daí ela vai parar. O que que provavelmente ia acontecer? Daí sim que ia dar mais confusão e ela ia odiar ele. Ia criar uma emoção negativa pra ela também. Ia passar aquilo. Exato, sim. Olha que interessante. E daí a E é cada sabedoria vez que voltar começou em mais. você passou para ele. Sim, exatamente. Sensacional. Isso é um pequeno exemplo de que faz muita diferença, né? Com certeza, faz muita.
E olha, foi uma manifestação de sabedoria da sua parte maravilhosa, marcou ele profundamente. Provavelmente ele já vai ter Marco. essa conduta moral ainda mais virtuosa ainda. Se ele Sim, já tem, né, provavelmente essa familiaridade com a virtude, ainda mais foi reforçado. Esse é o papel dos pais na criação dos filhos, é reforçar essa mente de virtude. é. Muito bom. Uhum. O Eric acabou de levantar a mão também. Ó o Salomão ali, ó. Ó a estrelinha que eu tava falando pra vocês. A aula Tem uma inteira observação, apareceu. tem uma observação. A Miriam e a professora Juliana. Juliana, mostra a cara aí, se você conseguir. De uma coisa que aconteceu essa semana e que aí eu e a Milena conversando, a Milena falou pra mim, isso aqui foi resultado da ação disso aqui, né? Eu falei, foi. Gente, olha que interessante. Quando o budismo vai falar de karma, o karma ele vai começar pela intenção, antes da ação. Então a gente tem a intenção, elaborou por alguns milésimos de segundo a intenção de algo, a gente já criou karma. E eu vou dar exemplo prático para vocês. Essa semana, Miriam mandou mensagem, Eric, uma escola específica mandou mensagem tentando vender um curso para mim. O curso AX. E aí eu falei para a professora Juliana falou assim, Eric, você não vai fazer nada? E eu nem respondi mais ela. Mas chega um momento do caminho que quando os karmas vão chegando à nossa porta e as pessoas fazem uma maldade, a gente sabe exatamente aonde a gente plantou aquela merda. Vou dar um exemplo para vocês com a maior sinceridade do mundo, da onde eu plantei aquela merda. Eu, por alguns instantes, estava num grupo específico de Kundalini Yoga e em alguns instantes, isso faz semanas, eu pensei assim, poxa, eu poderia pegar os leads desse grupo, não mandar mensagem, obviamente, mas eu poderia usar o lookalike. O lookalike é uma função que a gente joga no Google e ele vai pegar pessoas parecidas com aqueles números. Não era tão antiético de passar aí mandando mensagem, não. Mas é uma função que o Google pega aqueles números e replica para pessoas parecidas com aqueles perfis. Só que isso é errado. Pode parecer que não é, porque não eram os mesmos números, mas eu emiti essa intenção por alguns instantes, mas não tive ação. Essa semana entra uma escola oficial de yoga, pegando os meus leads, né, os nossos alunos, oferecendo o curso. O karma chegou na minha porta, quando o karma chegou eu falei, tá aqui o seu resultado da intenção que eu emiti sem obter a ação. Aí a Ju falou, Eric, você não vai fazer nada? Eu nem respondi, porque eu pensei assim, eu sei por que eu gerei essa merda. Ninguém é santinho. Então, por que eu sou tão bonzinho e sofro? Porque em algum momento, mesmo você tendo uma intenção por milésimo de segundo, sem executar a ação, você já criou a merda. Então, vocês viram essa semana, alguns acompanharam de modo prático o que aconteceu no grupo, só que eu não sou santinho. Por algum segundo, eu tive a intenção, sumiu a intenção, mas, mesmo sem ter ação naquela direção, gerou o karma específico. Então é isso. Ó o Que testemunho, ó o lindo. testemunho. É, viu? Tem um meme budista muito bom, só pra gente finalizar, que tá basicamente assim, como os budistas eles veem quando uma coisa acontece de ruim na vida deles. Daí tava assim, maravilha, fiz merda, eu colhi merda. Agora na próxima vez eu vou ver se eu não vou fazer. É isso aí, não tem. Não, porque o Buda quer que eu aprenda alguma coisa com isso. Foi o Buda que botou esse obstáculo. Foi a deidade X, Y, onde que a gente projete. Não, dentro do budismo, né, dessa lógica do karma, não tem ninguém que fez isso por você, foi você mesmo. E daí isso também entra naquela questão de se você não criou karma para alguém, por exemplo, a Yasmin ela vai conseguir trazer isso também, né? Por exemplo, as pessoas ficam com medo ah, alguém fez macumba pra mim, eu tô com medo de pegar em mim. Mas se você não criou karma pra, por exemplo, ser prejudicado por isso, pode fazer a macumba que for, não vai pegar. Se a pessoa tá cultivando ali um estado de virtude, um estado de bondade, não vai pegar. Tá sendo praticante, tá fazendo certinho, não vai pegar. Agora, se a pessoa tá vulnerável de alguma forma, ou o karma negativo dela tá pra amadurecer, alguém faz isso, já é.
A Yasmin ela é da linha da Umbanda, né? Por isso que ela também vai conseguir falar melhor do que eu sobre esse aspecto também, né, Yasmin? O que que acontece, por exemplo, em alguns casos onde não pega o trabalho? Não entendi, faz de novo a pergunta. Em relação, Yasmin, por exemplo, quando eu faço um trabalho muito negativo e não pega na pessoa. A pessoa parece que tá ali protegida. O que que acontece ali? Bem, inevitavelmente, o que a pessoa mandou vai voltar para ela, né? Ó o karma. Inevitavelmente. Deixa eu até ligar minha câmera aqui. Inevitavelmente, o karma que a pessoa lançou para outra vai voltar para ela. Porque a intenção dela, se a intenção dela foi ruim e não pegou na outra pessoa, pois a pessoa não estava na mesma frequência, não estava na mesma energia. Porque não para pegar em outra pessoa aquilo que você mandou para ela tem que estar na mesma ressonância daquilo que você mandou. Aí não De maldade, pegou, no é caso. igual uma parede. Aí a pessoa até tipo, é igual uma parede. Você não tá na mesma vibração, então aquilo fica igual uma parede. Aquilo que a outra pessoa mandou na intenção de maldade, bateu na parede e voltou com tudo pra ela de volta. E aí que vai ser 10 vezes pior. Por isso que é tipo assim, a gente tem que rever muito a intenção que a gente tem nas coisas, com as pessoas, a compaixão mesmo com as outras pessoas. Pois o nosso objetivo aqui é o quê? A gente ter compaixão com o próximo e gradualmente aumentando isso, né? Para todos nós, aquilo que a gente emanar para o outro voltar somente coisas boas. Esses trabalhos, quando Maravilhoso. tem que ter muito cuidado mesmo. Eu mesma faço trabalhos, mas sempre com muita consciência, muita intenção, sem maldade, obviamente, e sempre com o objetivo de agregar, né? Exatamente. Logo, intenção positiva não tem como dar errado, basicamente. Não tem como. Exatamente. Não tem A como. intenção é virtuosa. Tô... E como que eu sei, Mi, se uma ação que eu fiz, a consequência daquilo ali foi virtuoso, trouxe um bom, de alguma forma ali, foi boa. Você olha sempre o efeito. O efeito, olha, demora mais um tempinho ali pra você ver, né? Uma semana, depois olha em um mês, 2 meses. Se foi um efeito positivo, virtuoso, que causou benefício, você pode ter certeza que foi karma positivo. Porque às vezes a gente fala também, tô com uma intenção boa, às vezes não é tão pura assim, daí acaba acontecendo alguma coisa ruim. Ou, tava com a intenção boa, mas aconteceu alguma coisa ruim, a pessoa não respondeu bem, e ainda tava um pouco misturado, às vezes o karma tava misto. Às vezes a gente até pode ter uma intenção, às vezes, mas vem conflição, karma misto. Geralmente nossos karmas são mistos como praticante. Conforme a gente vai praticando, vai ficando cada vez mais puro. Mas é exatamente isso. Sempre treinando a nossa intenção. O meu não, Certo? o meu é purinho. O meu é super puro. Não, tem alguns, quando é muito definido assim, por exemplo, nesse caso, daí não é misto. Às vezes é misto, às vezes é bem, bem negativo mesmo. Daí tem que treinar bastante pra comprar ser bem puro. Mas tem que treinar bastante. Como usa a linguagem da Yasmin. Quando a gente treina muita compaixão, a frequência faz assim, ó. A frequência que o Buda vibrou bastante, cultivou bastante através do corpo, fala e mente, foi o quê? Compaixão, 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 como o aspecto da sabedoria que vocês vão entender melhor depois. Certo? Bom, eu vou finalizar aqui, porque a gente já passou até um pouquinho do tempo. Vocês estão, meu Deus, eu preciso jantar, porque eu preciso depois fazer a prática das 10 e a mim tá falando ainda. Então agora eu vou deixar vocês aí jantando pra depois a gente se encontrar agora às 10 horas da noite, certo? Muito obrigada pela presença de vocês. Que vocês possam ter se beneficiado bastante. E a gente se vê na sexta-feira, às 8 horas da noite também. Certo? Pra aula, no caso. Hoje vocês vão ver ainda. Até mais. Deixa eu finalizar aqui. Até mais. Então,